O tema de hoje é epistemologia. Já vou falar. No momento passado, na aula 1, nós conversamos um pouco sobre o que seria conhecimento aos olhos de Platão. Então, conhecimento seria uma crença, uma opinião, uma proposição, ao mesmo tempo verdadeira e justificada. Nessa aula 2, a gente vai conversar um pouco sobre os conceitos entrelaçados a cada um desses termos, né? O que é uma crença, o que é uma opinião, o que é uma proposição, o que é a verdade, o que é a justificação. Venham. Ótimo esse ponto de partida que Platão nos dá. Então, conhecimento é uma opinião que deve ser justificada como verdadeira. Muito bom. Então, vamos discutir um pouquinho a ideia do que seria uma opinião ou uma crença, né? Existe uma relação muito forte entre ambos os conceitos. Na verdade, uma opinião seria uma conjectura, uma hipótese, ou ideia mesmo que imprecisa da realidade. Daqui a pouco a gente vai precisar falar também sobre o que seria realidade, para ficar mais claro, poder ficar mais clara a ideia do que seria uma opinião. O que seria realidade? Tudo que existe. Tudo que existe seria realidade. Seja ou não acessível ou perceptível a nós os seres humanos. Então, o que é que nos é perceptível? Aquilo que faz parte, aquilo que nós conseguimos captar através dos nossos sentidos. Né? A realidade ela é vivenciada através dos nossos sentidos, mas ela pode também extrapolar esses nossos sentidos. Então, quando a gente fala aqui sobre tudo que existe, envolve tanto aquilo que nos é acessível através dos cinco sentidos, tanto quanto aquilo que não nos é acessível através do nosso sentido. E é o que seria uma proposição, né? Uma proposição seria aquele significado comum de diversas sentenças que buscam dizer o mesmo conteúdo. E por que é importante a ideia de proposição? Se aproxima um pouco de opinião, só que já com uma formalidade a mais. Como ela é o significado comum de diversas sentenças, ela procura um zelo na linguagem, a comunicação entre as partes. Então eu posso sentar para conversar sobre física com um físico, posso sentar para conversar sobre física com uma pessoa qualquer, não necessariamente formada em física, e cada um vai poder falar sobre física usando o seu próprio vocabulário, o seu próprio conhecimento de mundo, as suas próprias experiências. E naturalmente haveria um texto que permitiria representar tanto a opinião daquela pessoa especializada no assunto quanto daquela outra que não é tão especializada assim. Então a ideia da proposição termina sendo fundamental para quem realiza pesquisa, porque vai ser a partir das proposições que essa pessoa vai conseguir se comunicar com as diversas partes interessadas sobre o seu tema. Como hoje nós vivemos num mundo inter e transdisciplinar, vai ser muito comum que a gente tenha ali a necessidade de conversar com pessoas que trazem contribuições das diversas áreas. Se não houver um vocabulário comum entre essas pessoas, naturalmente vai ser comprometida essa inter ou transdisciplinaridade. E o que seria uma sentença? Né? Uma sequência bem formada de símbolos. Então, se você domina a sua língua nativa, você vai ter condições de se expressar com as pessoas, inclusive textualmente. Então, essas expressões textuais podem ser compreendidas como sentenças. Você pode trazer a sentença de um físico, você pode trazer a sentença de uma pessoa qualquer, e dessas sentenças construir uma proposição que seja compreensível e aceitável pelas partes envolvidas. Então a ideia da proposição ela se conecta com a ideia da opinião
para que a gente possa falar um pouco mais sobre conhecimento como fruto de pesquisa bem realizada, de pesquisa bem sucedida. Uma sentença, naturalmente, ela deve ser bem formada, porque deve estar de acordo com as regras gramaticais da língua a que pertence. Pensando ali na nossa linguagem mais usualmente adotada. E o que seria verdade, né? Ajudando ali ainda a compor a nossa tríade, né? Opinião, verdadeiro e justificado. O que é a verdade? Bom, na visão tradicional da epistemologia, foi desenvolvida uma teoria conhecida como teoria da correspondência. E com que finalidade, com que propósito? Você acredita que a realidade ela vai muito além dos nossos sentidos, muito além dos nossos. Como se houvesse um véu nos separando daquilo que realmente acontece. E essa teoria da correspondência tenta trazer o significado do que seria verdade diante dessa realidade que vai além de nós mesmos. Tá? Então a verdade seria uma leitura nossa em relação àquilo que de fato ocorre, que de fato existe. Eu posso ter uma visão diferente da de outra pessoa e os dois defenderem verdades pouco diferentes devido à maneira que nós vivemos uma mesma realidade. Então, em poucas palavras, seria a verdade aquilo que provém do sujeito, da pessoa, do dono da opinião, né? E que corresponde à realidade. Então, seria ali um segredo, conseguir ali conectar o que seria próprio do sujeito com aquilo que vai além dele, que seria a própria realidade. Para Aristóteles, a verdade seria a adequação entre aquilo que se dá no campo real, na realidade, e aquilo que se dá na mente da pessoa. Do jeito que ele enxerga aquilo que de fato está acontecendo. Ele usou inclusive uma frase bem bacana, né, para poder resumir essa ideia. O que é verdade? Dizer que é aquilo que é e dizer que não é aquilo que não é. Então o desafio é você conseguir ali, né, conectar essa ideia, né, de você conseguir dizer aquilo que de fato é ou não é. Então, para Aristóteles, a verdade estaria no pensamento. Então, vendo o pensamento, a pessoa reflete sobre a realidade, constrói aquilo que seria verdade e transcreve através da sua linguagem, né? Seja falada, seja textual, seja na linguagem matemática, aquela linguagem que ela resolveu adotar para se comunicar. Ou seja, a verdade não estaria no ser ou na coisa que está sendo observada, né? Sobre a qual se reflete. Estaria, na verdade, intrínseco à pessoa que reflete sobre aquilo ou aquela coisa, aquele ser. Para Rousseau, ainda caminhando de maneira muito próxima de Aristóteles, a verdade seria a correspondência entre convicções, então acredito em algo, e fatos. Então é você crer, você acreditar, ter convicção, ter segurança naquilo que de fato é. Tá? Para Hessen, um dos autores que eu sugeri para vocês nas referências, seria a concordância do conteúdo do pensamento que gera conteúdos, né, com o objeto real, o objeto que transcende os nossos próprios sentidos. E aí, falando um pouquinho mais sobre essa ideia de objeto, o objeto real ele vai além da verdade, né? Ele seria aquilo que você tenta ler. É como se você estivesse do lado de cá de uma televisão e a verdade estivesse do lado de lá. E aí o veículo de comunicação faz com que você tenha uma leitura daquilo que está por trás do que a televisão te transmite. A verdade seria apenas uma leitura, uma representação adequada da realidade. Então hoje a gente consegue enxergar muito melhor com as televisões que temos, com o conhecimento que temos, com a tecnologia que temos, em relação a 20, 30 anos atrás. Né?
a nossa maneira de enxergar a realidade era diferente. Só destacando que existe sempre um ruído em qualquer leitura que o ser humano venha fazer ou que suas tecnologias venham a fazer da realidade. E aí você se aproxima um pouco mais da sigla MESOR, né? E a gente tenta modelar esses ruídos. Agora nós temos a chance de falar sobre justificação. Talvez seja o nosso principal desafio, né? Que tende a aproximar a filosofia, tal como a gente em geral conhece, da ciência, tal como grandes filósofos defendiam lá no início. O que seria justificação? Justificação é um crédito, uma garantia atribuída a uma opinião. Então você tenta dar alguma garantia de que a tua opinião, de que a opinião que você defende é verídica. Esse exercício a gente chama de justificação. Então as justificações elas tramitam entre dois polos, né? Super polarizado esse negócio. A briga era muito grande, inclusive no decorrer da disciplina a gente vai poder fazer um passeio histórico, destacar como é que essa polarização fez com que o mundo tramitasse ali entre duas maneiras de pensar muito radicais. Então existem basicamente as justificações fundacionistas e as justificações falibilistas. As justificações fundacionistas têm como ideia central de que a opinião possui fundamentos certos e inquestionáveis. Olha, a tua opinião possui fundamentos certos e inquestionáveis, então a tua opinião pode ser considerada como fundacionista na justificação de algo que você defenda como conhecimento. Então, não se envolve incerteza, né? Os fundamentos têm que ser certos e inquestionáveis. Na outra ponta desse negócio, nós temos as justificações falibilistas. Nelas a gente tem justamente o oposto, né? A opinião possui fundamentos incertos e falíveis. Então a gente troca a certeza do fundacionismo pela incerteza no falibilismo e troca a impossibilidade de questionamento do fundacionismo pela necessidade de questionamentos no falibilismo. E aí vão existir expoentes, ícones, né? Grandes pesquisadores defendendo cada um desses polos e naturalmente a gente foi evoluindo e hoje tem um degradê entre esses dois extremos. Vamos falar um pouquinho sobre esses extremos. Por exemplo, dentro das fundacionistas nós temos o dogmatismo, que seria o fundacionismo radical. O que seria o dogmatismo? Uma doutrina segundo a qual os fundamentos da opinião não têm ou não podem ser questionados a princípio. Então a gente vê muito isso na educação religiosa. Nós temos muitas vezes, né? Então nós acreditamos em elementos básicos para daí construirmos as nossas crenças religiosas. Isso acontece também muitas vezes com alguns sentimentos que nós temos pelas pessoas, né? A questão do amor, por exemplo, ou do ódio, né? No outro tempo. Você pode querer pensar sobre isso de maneira mais radical ou dogmática. Por outro lado, considerando como falibilismo radical, nós teríamos o ceticismo. Então, no ceticismo, a gente teria uma doutrina segundo a qual a mente humana simplesmente não consegue alcançar certeza a respeito de qualquer verdade que se defenda. Então, a gente não consegue de maneira nenhuma eliminar a nossa fonte de incerteza. Nesse caso, a teoria clássica da correspondência seria inválida, a teoria que eu falei para vocês no slide anterior. Tá? Então, no ceticismo, não adianta você procurar defender a realidade ou defender de maneira pia ou de maneira indiscutível alguma verdade que você traga consigo.
não seria possível diante do ceticismo. Totalmente diferente diante do dogmatismo, né? O dogmatismo ele diz que aquilo é verdade e não se discute, não se pergunta. No ceticismo a gente tem justamente a ideia de que, olha, nada pode ser definido como verdade porque haverá sempre fonte de incerteza. A mente humana não é capaz de atingir certezas a respeito de qualquer conjectura ou de qualquer proposição. Dentro do ceticismo, a gente, por exemplo, o agnosticismo, que seria a ideia do ceticismo religioso, que meio que torna um pouco mais embaçada a visão de algumas pessoas em relação às crenças religiosas, né? A tendência de ser questionador, de duvidar, né? Mais ou menos aquela ideia lá que a gente vê muito nas pessoas que se aproximam ali do comportamento mais prático, mais pragmático. A gente tem também dentro do falibilismo o pragmatismo, que seria um ceticismo, né, em que a gente despreza o conceito de realidade. Então esquece essa coisa de tentar se aproximar da realidade, porque os nossos sentidos não nos permitem isso. Nós somos muito limitados para se aproximar da realidade. Não dá para pensar e buscar a verdade sem se preocupar tanto com a realidade. E como é que seria isso dentro do pragmatismo, né? No pragmatismo, a verdade significa o mesmo que útil. Algo verdadeiro é algo útil, é algo valioso ou promotor da vida. Independe do que se considere ser a realidade. Então já não me preocupo mais com a realidade. Eu me preocupo com a utilidade daquilo que eu defendo e o valor daquilo que eu defendo como promotor da vida. Então meu compromisso é mais com a vida de acordo com o que nós percebemos. Então, para o pragmatismo, o homem é um ser prático e não teórico. Então, se está fora do alcance, se admite que a realidade está fora do alcance, o pragmático já não se preocupa mais com a realidade. Se preocupa com aquilo que faz bem e promove a vida, independente do que seja ou não a realidade. E ainda seguindo a justificação falibilista ou falibilismo, onde a opinião possui fundamentos incertos e falíveis, nós temos talvez a principal modalidade, que é aquela que tende a ser adotada contemporaneamente, que seria o criticismo. No criticismo, nós temos ali uma abordagem intermediária, um degradê entre aquilo que seria dogmático e aquilo que seria cético, tá? Seria ali uma modalidade intermediária. Então, do dogmatismo, o criticismo herda a confiança axiomática na razão humana. Então, você tem ali os princípios que seriam indeléveis. Por exemplo, isso acontece muito na naturalidade na matemática, não é? Nós começamos com alguns axiomas, o que nos aproxima inclusive da sigla MESOR, dentro dessa modalidade de criticismo. Então, nós temos alguns axiomas. É possível que a gente tenha, então, um fundamento axiomático, herdando ali alguma ideia do dogmatismo. Mas também do ceticismo é possível que a gente herde a desconfiança sobre qualquer conhecimento que existe. Ou seja, a ideia é nós surrarmos aquilo que se defende como conhecimento, até que se esvaziem todas as justificativas de que aquilo não seria, ou todas as perguntas que levariam aquilo que é conhecimento ser levado à falência, né? A ser levado à dúvida, ser levado à descrença. Então, do dogmatismo, herda-se a ideia de que o conhecimento é possível e que a verdade existe. O conhecimento é possível e a verdade existe. Então, nós podemos partir desses dogmas para construir um conhecimento na modalidade, ou uma justificação na modalidade falibilista de algum conhecimento que iremos defender. Do ceticismo, nós podemos herdar a atitude de pôr à prova toda a razão humana e não aceitar nada de maneira inconsistente.
Houve sombra de dúvida, trabalhe sobre aquela sombra de dúvida. A ideia é trazer à luz, não restar nenhuma dúvida em relação àquilo que se defende sobre conhecimento. E vocês percebem que com isso a gente vai se aproximando do que hoje nós defendemos como ciência e do que Platão antes defendia como sendo a própria essência da filosofia, o amor à sabedoria. Tá? Então, dentro do ceticismo, é possível que se pergunte, ou é necessário que se pergunte sobre os fundamentos e também que se exija da razão humana uma prestação de contas. Então, a ideia é você exaurir qualquer contra-argumento em relação àquilo que você defende, sendo verdade. O criticismo, então, busca e defende a verdade, porém a partir de um compromisso ou de um comportamento criticamente inquisidor. É aquela ideia de você surrar a opinião até que ela adquira musculatura o suficiente para ficar ali sob uma fonte de incerteza ao menos controlável. Então, grandes pesquisadores, né? Grandes pensadores, grandes contribuidores desse momento científico, tecnológico e social que nós vivemos, são dessa categoria conhecida como criticismo. Platão, Aristóteles, Descartes, Leibniz, Locke, Hume, Kant, todos eles adotaram essa forma de justificação. E Kant foi o grande expoente que conseguiu reunir e fundamentar dentro do conteúdo da epistemologia a ideia do criticismo. Concluímos aqui esse nosso momento. Se você gostou, eu peço que você dê um like nesse vídeo. Eu peço também que você se inscreva no canal do nosso grupo e deixe ativo o sininho para que você possa ser avisado quando chegarem novos conteúdos. Por exemplo, esse que se conclui agora vai ter um material logo em seguida.